Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tânio. O tema da nossa aula de hoje é sexualidade e adolescência, a descoberta da orientação sexual. Vamos começar falando da sexualidade humana. A sexualidade não é prazer sexual, mas grande parte das funções sexuais: satisfazer desejos, suprir faltas, aliviar tensões e sentir prazer. A sexualidade é a busca de prazer, descoberta das sensações proporcionadas pelo contato ou toque, a atração por outras pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo, com o intuito de obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo. Ela é diretamente ligada e depende de fatores genéticos e principalmente culturais. Vamos falar sobre os desejos sexuais? Os desejos sexuais surgem na adolescência. Isso se deve por conta dos hormônios sexuais e o rápido amadurecimento sexual. Os conflitos são comuns devido ao progressivo amadurecimento emocional, afetivo, físico e intelectual do indivíduo. Com isso, há um aumento pela busca do prazer. Na adolescência, nós observamos as mudanças físicas, emocionais, afetiva e os conflitos de valores. A busca pelo prazer. A palavra hedonismo vem do grego hedone, prazer, vontade. É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. O hedonismo surgiu na Grécia e importantes representantes foram Aristipo de Cirene e Epicuro. Vocês sabem o que é identidade sexual? Bom, o sexo do indivíduo é formado pelo aspecto da genitália externa. Lembre, genitália é a genital, né, o órgão sexual externa, mais as características orgânicas e psicológicas. Portanto, a gente deve lembrar que o sexo do indivíduo é formado pelos aspectos da genitália externa, somado com as características orgânicas, ou seja, os hormônios, e as características psicológicas, a forma como esse cérebro se reconhece. Características orgânicas. Ela é representada pelo sexo genético, o sexo gonodal, ou seja, das gônadas ou glândulas sexuais, o sexo fenotípico ou corpóreo, ou seja, a aparência, se é feminina ou masculina, o sexo hormonal, o tipo de hormônio, né, se é masculino ou feminino, e o sexo genital interno, né, que é, no caso, internamente se tem um aparelho masculino ou feminino, além do sexo legal ou de berçário. Então, a esse conjunto nós temos as características que a gente chama de características orgânicas. As características psicológicas, elas são representadas pelo sexo educacional, o papel do gênero e identidade do indivíduo. Ou seja, o sexo educacional são aquelas informações que o indivíduo recebe, né, na escola, na família, na igreja. O papel do gênero. Então, o gênero, vocês lembrem que gênero tem a ver com masculino e feminino, né? Então, qual é o papel do gênero masculino? O que é que faz o gênero masculino e o que é que faz o gênero feminino? E a identidade. O sexo educacional. Pessoal, o sexo educacional tem a ver com os modos de vestir-se, enfeitar-se, de pentear-se, pode ser indicativos do sexo educacional. Então, essas orientações educacionais masculinas e femininas típicas de cada sociedade são passadas em casa, na escola e na igreja. Por muitos motivos, o menino pode identificar-se com o comportamento da mãe e a menina com o comportamento do pai. E isso pode lhes dar um comportamento que não corresponde ao seu sexo corpóreo. Um outro tipo é o papel do gênero. O gênero classifica a pessoa como rapaz ou moça, segundo as coisas que ela faz, pensa e conhece de si mesma. O sexo com sentido erótico pode ou não estar presente. Observa-se as maneiras, porte e comportamentos, preferências por atividades, preferências por gênero de leituras, fantasias e conversas. O sexo designa macho e fêmea. O gênero designa masculino e feminino e é definido no sistema nervoso central e acompanha a vida toda.
Portanto, existem vários tipos de pessoas quanto à realidade do sexo e à realidade do gênero, ou seja, o papel. Então, vamos ver os principais tipos de pessoas quanto à realidade do sexo e à realidade do gênero. Primeiro tipo seria indivíduo com realidade de sexo macho e gênero masculino. Já tem o indivíduo com realidade de sexo macho e gênero feminino. O indivíduo com realidade de sexo fêmea e gênero feminino e indivíduos com realidade de sexo fêmea e gênero masculino. Se vocês prestarem atenção, o gênero tem a ver com a questão de como a pessoa se reconhece, se com atividades masculinas ou femininas. Já a identidade de gênero é o reflexo do interno da pessoa e deve estar de acordo com o papel do gênero. E identidade do gênero revelam o padrão psicológico do indivíduo. Então, pessoal, depende principalmente do aprendizado social entre o primeiro e o segundo ano de vida. Em homens e mulheres ditos normais, não há discordância entre papel do gênero e identidade do gênero e características orgânicas do sexo. Segundo o Dr. Roberto Farina, ele diz o seguinte, aspas, mais vale contrariar o sexo orgânico, cromossômico, gonodal e fenotípico e ter um indivíduo coerente, equilibrado, ajustado e feliz, a ter coerente sexo orgânico e o indivíduo ser infeliz. Essa fala do Dr. Roberto Farina, ela traz aqui uma reflexão que é a seguinte. No passado, quando uma criança, um adolescente, ele mostrava ter uma discordância entre o papel do gênero versus a sua identidade, biológica, se macho ou fêmea, então os pais eram orientados a colocá-los para fazer uma reorientação sexual, ou seja, fazer com que eles se comportassem de forma correspondente à sua realidade orgânica, ao seu sexo biológico. Hoje a gente sabe que existem pessoas, como a gente viu lá atrás, que apesar de ter um sexo biológico macho ou fêmea, eles têm uma realidade de hormônios e uma realidade psicológica, uma estrutura de forma de ver que não é correspondente, né? Então, daí essa fala. Aí a gente chega então no ponto orientação sexual. Pessoal, orientação sexual que a gente precisa perceber aqui. O tipo de orientação sexual não é opção sexual ou escolha. Então, muitas pessoas falam, não, mas é uma opção, eu respeito a opção daquela pessoa, a orientação sexual não é uma opção, não é uma escolha, é uma condição. As pessoas nascem com a condição sexual. Então, é uma das inúmeras formas dentro da diversidade de comportamento humano e que é intrínseco, ou seja, que já vem junto de cada pessoa e que precisa e deve ser respeitada. Então, todos nós somos dotados de desejos internos, pessoais, particulares, que movem nossas vidas. Então, enquanto seres humanos, todos nós temos direito à dignidade, cultura, lazer, saúde, afetividade e moradia, de forma indistinta, indistintamente, independente da sua orientação sexual. Então, o tipo de orientação sexual não torna ninguém melhor ou pior que os outros, mas igual a qualquer outro. Então, é o caráter e as atitudes que fazem você ser um ser humano melhor, ser um ser humano bom. Então, infelizmente, a promiscuidade e a afetação, elas podem conduzir a uma vida de preconceitos e de discriminação, além de expor os jovens, os adolescentes, às doenças sexualmente transmissíveis. Para mais informações, vocês podem consultar o livro Sexo, Sexualidade e Doenças Sexualmente Transmissíveis, da doutora
Ruth de Gouveia Duarte, editora Moderna.